Você pode aplaudir a Deus essa manhã, como digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Aplaude, 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 aplaude. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, queridos. Seja bem-vindo, pode se assentar, tome o seu lugar. Obrigado, Senhor, pelo teu favor e pela tua presença. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque é um culto onde o Senhor sempre fala, né? Começo, meio e fim. E Ele tem feito, falado, ministrado. E sem combinar, sem você seguir um roteiro, um protocolo, nós temos ouvido a voz do Senhor. E o Senhor fala no começo, usando quem abre o culto. O Senhor fala nos louvores, nas ministrações, nas orações. E eu louvo a Deus por isso. Você que está conosco, tem feito parte dessa história. O dia que você sentir no seu coração de fazer parte, de efetivamente estar envolvido em algo na casa do Senhor, nos procure. Para nós é uma alegria, uma honra e um privilégio. Nós temos por costume não convidarmos, não chamarmos as pessoas para que elas façam alguma coisa. Apesar de algumas pessoas acharem que eu saio enviando convite, que eu tenho até lista de transmissão, ou talvez mala direta para os mais antigos. Isso é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida e nunca vou fazer, porque eu ainda creio numa Bíblia que diz assim: o Senhor ia acrescentando aqueles que haviam de se salvar. E é simples assim, é simples que funciona. Nós somos uma igreja que vivemos de intimidade e relacionamento com Deus e vamos continuar vivendo intimidade e relacionamento com Deus. Só que quanto mais você se aproxima do Senhor, mais Ele fala. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais Ele se manifesta. Hoje que eu falei para você não parar de tocar, você parou de tocar. A gente precisa se entender onde é que nós vamos chegar. Glória a Deus pela sua vida. E é uma igreja que nós vamos continuar dessa forma. Eu estou dizendo isso porque na semana passada ele me deu uma bronca. Não vou dizer que eu tomo bronca. Ele falou assim: pai, não te entendi não. Eu falei: por que você não me entendeu, filho? Porque você mandou eu parar de tocar. Eu fiquei 40 minutos parar de tocar, olhando para a sua cara, e você não me sinalizou nada. Eu falei: então tá bom, então a gente vai se resolver. Pronto, estamos resolvidos, certo? Então beleza, já me perdoou, tá tudo bem. Bola para frente. Não precisa parar de tocar não, me ajuda aí, você não vai sair daí. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se manifesta e se revela. E em contrapartida, quanto mais você se aproxima da luz, mais a sua vida é iluminada, como foi dito aqui. E eu quero trazer exatamente isso para você. Algo simples que o Senhor colocou no meu coração e vem falando comigo desde quarta-feira. E eu louvo a Deus porque fazia muito tempo que Deus não me entregava algo com algum tempo de antecedência, para que Ele pudesse falar e eu pudesse ficar na presença dele mastigando aquilo. Normalmente Deus fala comigo e quando eu estou aqui em cima Ele vai falando e eu vou simplesmente repetindo e colocando para vocês. Mas o Senhor, essa semana o Senhor falou muito comigo desde quarta-feira. Eu achei que até hoje, quando eu chegasse aqui, eu subisse aqui, Ele ia falar: não, agora você faz isso. Mas Ele teve misericórdia mais uma vez na minha vida e eu louvo a Deus por isso. E eu quero trazer algo que realmente o Senhor ministrou e testifica tanto com aquilo que foi falado aqui na abertura. Sabe, queridos, quando nós vivemos essa vida e entendemos o que nós estamos fazendo aqui, e principalmente aí fora, porque o Evangelho a gente vive do lado de fora, dentro da igreja, é tão lindo, porque essa é uma igreja que gosta de resenhar, né? Os irmãos conversam. Se a gente não pusesse horário para começar o culto, a gente não começaria o culto. Ontem nós tivemos o nosso dia na quadra ali, a nossa tarde com os jovens. Nós tínhamos mais de 40 jovens ali ontem. E agora a gente já tem um problema abençoado e santo. Nós já não temos mais condições e tempo para conseguir agregar tantas pessoas. Nós precisamos de mais tempo e mais espaço. Sabe o que significa?
Deus está alargando as estacas, está empurrando para os lados. E eu louvo a Deus por isso, porque isso é motivação de coração. E é tão legal, porque a gente brinca, não tem uma confusão, não teve um problema. Você não ouve ninguém falar palavrão. Isso num jogo de futebol é um milagre sobrenatural. Você não ouve ninguém falar palavrão, porque no futebol fala-se palavrão dentro do campo, fora do campo, na arquibancada, todo mundo fala palavrão. Até quem está vendendo pipoca fala palavrão dentro do estádio. E a gente precisa entender que é um tempo precioso da parte de Deus. E aí ontem a gente tinha já jovens que foram convidados para estar, e eles estiveram. E é muito bom você ouvir as pessoas dizerem: pastor, a gente precisa de mais, a gente quer mais tempo, a gente quer ficar mais junto. E é maravilhoso. E aí na hora que vai embora, eles se dividem, uns vão para um lugar, outros vão para o outro. Ontem eles saíram, foram para a lanchonete, azar da lanchonete, que eles saem do jogo de futebol juntos e vão para a lanchonete. Quem está comendo na lanchonete talvez não seja muito bom e agradável, mas tem uns irmãos que eles passam ali no vestiário da quadra, e quando eles saem, você fala, ele está envolto numa nuvem de glória. Ele usou o perfume inteirinho que ele levou. E aí você passa e fala assim: meu Deus. Gente, a gente brinca, mas a gente ora antes, a gente ora depois, a gente agradece a Deus por estar lá, a gente coloca diante do Senhor para que ninguém possa se machucar, para que nós possamos entrar e sair em paz, para que nós possamos entrar e sair debaixo da graça, da misericórdia, e nós louvamos a Deus por isso. Então, quando eu falo para você que aquilo que nós vivemos é uma verdade, segundo a própria palavra de Deus, que diz que nós precisamos gostar de estar juntos uns com os outros, de maneira fingida, né? Nem obrigatória. Por isso que quando a gente faz alguma coisa, a gente não faz convocação. Por isso que a gente não faz: eu quero fazer uma convocação para você, nem santa, nem apostólica, nem pastoral, de você estar junto conosco. Você tem que estar conosco porque você quer estar com Deus. Você tem que gostar de estar no culto porque você cultua ao único Senhor e Salvador da sua vida. Você tem que gostar de estar na presença do Senhor porque não existe outro lugar melhor para estar. Não existe um lugar onde você tenha força, ânimo, refrigério, renovo do que na presença de Deus. E nós usamos inúmeras estratégias da parte do Senhor para que a gente possa agregar, para que a gente possa unir pessoas. E quando nós nos unimos aqui, como no dia de hoje, nós estamos aqui com um único propósito: que seja exaltado o único nome acima dos céus e embaixo da terra. E quando você faz isso de coração, o Espírito vem e ele faz o resto. E quando você leva essa verdade para a sua casa, essa verdade se transforma em verdade na sua família. Começa a converter aqueles que são endurecidos, começa a curar aqueles que muitas vezes estão enfermos e não estão enfermos fisicamente, estão enfermos emocionalmente, espiritualmente. Nós achamos muitas vezes que as dores e os problemas que nós temos nos nossos corpos, eles são os nossos únicos empecilhos. Não são nada. Se a dor no corpo fosse o único problema, você tomava um remédio e sarava. O problema é quando a dor no corpo, ela não vem do seu corpo, ela vem da sua alma. Aí você pode tomar o remédio que você quiser, que não vai fazer diferença. Porque para a cura da alma, só existe um que pode curar. Só existe um que preenche o vazio que está dentro de nós, e é o próprio Senhor Jesus. E eu quero trazer para você hoje exatamente isso. Como foi dito aqui no começo, você permanecer no Senhor. Apesar das lutas, das adversidades, você permanecer no Senhor, porque a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 38, porque o meu justo vive da sua fé e não retrocede, porque se ele retroceder, o meu coração não se alegra dele. Quando nós entendemos, e muitas vezes temos que meditar nisso, nós temos que entender que Deus não está falando da sua mente, não está falando da sua lei, não está falando da sua vontade, está falando do seu coração. Quando ele diz: o meu coração não se alegra dele, está dizendo que o nosso Deus, porque fomos criados à sua imagem e semelhança, em muitos momentos nós nos assemelhamos a ele, nos nossos sentimentos, naquilo que nós vivemos. Deus não é um Deus que guarda rancor, mas nosso Deus é um Deus justo, juiz.
Nosso Deus não é um Deus de raiva, de ira, mas a palavra do Senhor diz que muitas coisas entristecem o coração de Deus, e que a cada dia que passa, todas as manhãs, nós não somos consumidos pelas suas misericórdias que se renovam. Então muitas coisas que nós vivemos, nós tiramos e vivemos graças à essência do Criador que foi soprada sobre nós no jardim. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele em todo o tempo e toda a história, desde a fundação até hoje, o Senhor continua usando homens e mulheres como nós. Uns no passado, onde a vida e a intimidade que eles tinham um com o outro, ela não representava aquilo que eles viviam com Deus. Porque hoje a igreja se torna unida, a igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que jejua, e quanto mais nós fazemos isso em Cristo Jesus, mais nós vemos, sentimos e experimentamos a manifestação da presença de Deus. Porque a palavra do Senhor diz: o justo clama, o Senhor o ouve e o livra de todas as suas angústias. Quando nós entendemos isso e olhamos para trás um pouco na história, muitas vezes nós achamos e olhamos heróis chamados, ditos heróis da fé, onde nós temos eles como referências, e nós achamos que se nós fôssemos como eles, ou se nós tivéssemos a condição que eles tinham, ou talvez a fé que eles tinham, as nossas vidas seriam diferentes e seriam mais fáceis. Então eu vim aqui dizer para você hoje que isso não é verdade, porque a sua fé é sua. A sua capa é sua, a sua unção é sua, ninguém pega do outro. Você, quando tem a transferência de unção de uma vida para outra, é porque o Senhor dá continuidade à sua obra e ao seu projeto. Mas você achar que você vive da fé de alguém, da unção de alguém, do propósito de alguém, é um tremendo engano, porque o nosso Deus salva individualmente. E a sua palavra diz que esse é o motivo pelo qual nós podemos nos alegrar, que a salvação é individual. E por ela ser individual, nós não somos enganados. Nós sabemos que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. E a palavra de Deus, ela mostra, e eu quero trazer para você apenas um versículo para testificar a respeito dessas pessoas. A palavra de Deus diz que um dos maiores homens, maiores profetas já usados pelo Senhor em sinais, prodígios e maravilhas, numa época onde não existia o relacionamento e a vida de intimidade, e que o Senhor nem falava da forma como ele falou com muitos dos outros profetas, foi o próprio Elias. A palavra de Deus diz que Elias viveu coisas sobrenaturais. Elias pediu para que a sua vida fosse tirada, para que fosse transferido para o filho de uma viúva que havia falecido. Elias quebra o protocolo tocando um morto deitado numa cama, dizendo para Deus: até o filho da viúva que o Senhor levantou para me sustentar, o Senhor afligiu e morreu. Elias é um dos primeiros homens que a gente vê na Bíblia a ter uma discussão de relacionamento com Deus, colocando aquilo que estava dentro do coração dele para fora, mas vendo o Senhor mudar o cenário. Quando você se posiciona, Elias, porque foi levantado por Deus para confrontar toda a iniquidade, todo o paganismo, todos os profetas, tudo aquilo que a rainha Jezebel havia feito em todo o reino. Ele não tinha a experiência e ele não tinha nem a clareza de onde Deus iria chegar. Quando um dia Elias sobe naquele monte Carmelo e ele traz fogo do céu e consome o holocausto, e imediatamente depois 450 profetas somente de Baal, fora os de Azera, são consumidos no mesmo dia. A palavra de Deus diz que quando tudo acaba, muito provavelmente, quando Acabe volta para o lugar da onde ele deveria vir, porque a chuva que havia sido cerrado os céus, volta a cair na terra depois de 3 anos. Jezabel manda dar um aviso a Elias e diz: ainda amanhã, a essa hora, que os deuses me façam tanto ou mais, se eu não fizer a mesma coisa com você. Elias, naquele dia,
ele vira as costas para Deus, literalmente. Um homem que obedeceu, um homem que fez, um homem que experimentou, um homem que gerou no mundo profético o seu sustento, porque foi no mundo profético. Elias, como profeta, olha para uma viúva falida, suicida e homicida, que ia tirar a sua vida e do seu filho. Ele simplesmente olha para ela e gera no mundo espiritual a farinha e o azeite. E a palavra de Deus diz que ele passa a maior parte do tempo aguardando a chuva cair na terra, na casa dessa mulher. Pois bem, esse homem simplesmente, porque foi de novo ameaçado, pela primeira vez foi confrontado pelas forças do inimigo, porque Acabe era o rei de Israel, mas era um banana. Jezabel é aquela que tinha o diabo no corpo. Então, pela primeira vez, o profeta foi confrontado por aquela que era a representação de Satanás na terra. A palavra de Deus diz que ele vira as costas e ele abre e vai embora. O Senhor vai buscá-lo. Só que no coração de Elias, ele faz uma declaração, que está lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Eu vou ler só este versículo. Diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Sabe, queridos, muitas vezes nas nossas vidas, nós somos abalados depois de grandes vitórias. E sabe por que nós somos abalados depois de grandes vitórias? Porque nós baixamos a guarda, porque nós achamos que está tudo bem. Enquanto você respirar, enquanto você estiver de olho aberto, enquanto houver fôlego de vida, na sua casa e na sua família, não baixe a guarda. O diabo nunca vai dar trégua. Ele jamais vai olhar para você e dizer: eu cansei de te perseguir, eu cansei de me levantar contra você, eu cansei de tentar matar, destruir e roubar a sua vida. Nós muitas vezes achamos que quando nós estamos desistindo, nós não somos mais dignos de Deus. Nós muitas vezes achamos que a nossa fraqueza é motivo de nos separarmos do amor de Deus, como foi dito aqui na abertura. Nós achamos muitas vezes que a nossa fraqueza emocional, ela vai fazer com que Deus não possa continuar a nos usar ou permanecermos. Elias foi um dos maiores profetas. Há uma estátua dele na entrada do Carmelo, dizendo os seus feitos. Não importa, esse homem pediu para morrer. Não importa o poder e a manifestação, nós somos vasos de barro. A palavra de Deus diz que um outro homem, que é gerado e criado no palácio de um dos maiores reis daquele tempo, ele é criado no Egito. A palavra de Deus diz que, salvo pelas águas, ele é criado e ele é colocado como rei do Egito, como príncipe do Egito. Quando Moisés vive 40 anos essa verdade, um dia o que estava dentro saiu para fora. E não suportando ver o sacrifício de um hebreu, a palavra de Deus diz que ele se levanta e mata um egípcio. Fugindo, ele permanece 40 anos no deserto. E quando ele retorna com um direcionamento. Mas por que Deus dá o direcionamento quando o cara já está fraco, desanimado, quando ele já está desestimulado, quando ele acha que não vai chegar mais, quando todas as suas características, as suas aptidões, os seus dons naturais, quando todos eles não têm mais função? Porque esse é o Deus que você serve. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando nós entendemos o que Deus fez com Moisés, a palavra de Deus diz que, como uma sarça ardente que não se consumia, o Senhor se revela. E para mostrar para Moisés quem ele era, ele simplesmente diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo.
E ele começa a conversar como alguém louco, que facilmente é explicado. 40 anos como príncipe, depois passa 40 anos desaprendendo, cuidando de ovelha, cuidando de cabra e vivendo nos altos das montanhas. De repente ele vê uma sarça ardente. Se nós trouxéssemos para o mundo de hoje, para o tempo que estamos presentes, qualquer psiquiatra mandava internar Moisés fácil. Assim que ele falasse para o povo, o Senhor falou para mim na forma de uma sarça ardente. Quem vai vir junto comigo? Ia vir só Moisés e os grilos atrás, cri, 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 cri. Não viria ninguém, eu posso garantir para você, assim seria. A palavra de Deus diz que ele aceita a incumbência e volta, achando que verdadeiramente o problema da vida dele seria dizer para Faraó: liberta o povo de Deus, porque eles precisam sair para sacrificar e para celebrar no deserto. A palavra de Deus diz que o Senhor avisa antes de Moisés. Ele avisa. Assim como ele avisou Elias, 3 anos sem cair água. Ele avisa Moisés, ele não vai te ouvir. E por não te ouvir, eu farei sinais, prodígios e maravilhas. E quando eu fizer os sinais, prodígios e maravilhas, as coisas vão acontecer. O Senhor envia as pragas. Moisés faz sinais, prodígios e maravilhas. A palavra de Deus diz que quando ele sai daquele deserto, e ele precisa entrar na verdade no deserto, e ele está de frente do mar, ele passa por aquilo que ele achava que seria a sua maior provação de fé, que era ver o mar vermelho aberto. Deixa eu falar uma coisa para você. Abrir o mar não é sinal de fé, é sinal de permanência. Porque quem abre o mar é quem está interessado que você chegue aonde ele diz que você vai chegar. Porque se Deus não quisesse que Moisés chegasse, ele não abriria o mar vermelho, por mais fé que Moisés tivesse. Abrir o mar vermelho é sinal de obediência, resiliência, permanência e saber, em humildade, que eu preciso seguir a Deus, ainda que Deus tenha que abrir o mar vermelho. A palavra do Senhor diz que ele chega do outro lado, e aí ele chega no deserto. E quando ele chega no deserto, eu posso garantir para você que talvez naquele momento fosse o momento onde todo o fardo tinha sido tirado, onde toda a insegurança, a ansiedade, como é que vai ser essa saída? Eles tinham vivido um dia anterior, onde o Senhor os estreita no golfo, diante do mar vermelho, e coloca as forças de Faraó na retaguarda. Eles olham a nuvem saindo da frente, e a coluna de fogo, e ela se movendo, e vindo para a retaguarda, fazendo a separação, onde eles não conseguiam atravessar para chegar até o povo. Talvez esse tivesse sido o maior de todos os desafios. Imagina atravessar o mar com milhões de pessoas a seco, chegando do outro lado. Agora nós vamos viver uma nova história. Tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso. A palavra de Deus diz: não dá para plantar, não dá para colher, não dá para cavar poço, não dá para fazer nada. O que é que nós vamos fazer nesse lugar? Viver da misericórdia de Deus. Quem é que está pronto? Nem o cara que falou com a sarça, e nem os que passaram 400 anos no cativeiro. Qual é a diferença? O que falou com a sarça vai ser conduzido até o final, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E os que atravessaram o mar vão ter que aprender a viver novamente. Perderam a identidade. Não sabiam mais quem eles eram. Não sabiam mais, podiam confiar no Deus que para eles havia deixado eles 400 e quase 40 anos no cativeiro. A palavra de Deus diz que por conta disso Deus providencia o dia de amanhã, já bastando cada dia o seu mal. E no dia de amanhã o Senhor providencia o famoso maná. E daquele maná, não se iludam, eles não pegavam maná, punham na boca, comiam. E na tecnologia moderna dizia: nossa, o meu tem gosto de uva. Agora eu pego o outro e esse tem gosto de morango. Não tinha esse tipo de coisa artificial que coloria. O maná tinha a mesma cara. O Senhor dá a vara, mas Ele não dá o peixe.
Eles tinham que fazer pão, bolo e aquilo que eles comiam com maná. A palavra de Deus diz que vinha um orvalho no final. E junto com o orvalho, vinha todos os dias o maná. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Agora, não haverá problema. Moisés, nós não aguentamos mais o maná. Para você que não sabe, o sabor do maná, ele é igualzinho o do azeite fresco. Está barato uma jarrinha de azeite? Está de graça. Imagina caindo do céu. Deus tem problema de dinheiro, fala aí. Tem problema, acho que eu vou economizar um pouco. Deixa eu contar uma coisa para você. 40 anos. 40 anos. Pega lá aquele negocinho de azeite que custa R$40. Eu louvo a Deus porque toda mulher reclama da mesma coisa. Simples assim. Multiplica por todo dia, por 40 anos, para mais de 2 milhões de pessoas. Você acha que eles passavam fome? Sabe o que aconteceu? Moisés, não aguentamos mais. Não é possível. Nós estamos com saudade. A gente comia peixe de graça. Moisés, a gente tinha cebola. Moisés, a gente comia as coisas ali. Moisés, a gente quer carne. Eles começam a chorar. E simplesmente dizer para Moisés que eles não suportam mais. Olha o que Moisés diz para Deus. Números 11, 15. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Por acaso eu sou pai deles? Foi isso que Moisés disse para Deus. São os meus filhos agora, esse povo é meu, para que eu tenha que aguentar eles chorando e murmurando. Elias, o maior profeta, e o cara que recebeu a lei, pediu para morrer. O que eu quero que você entenda é que mesmo pedindo para morrer, Deus não virou as costas. Mesmo Elias pedindo para morrer, Deus não virou as costas. Deus conhece o seu limite, o meu limite. E o que nós precisamos ter nos nossos corações é que por mais que a gente tenha um chamado, ou a gente queira viver nas nossas vidas, essa vida com Deus, nós vamos passar por momentos assim, e isso não significa para você uma mensagem para você parar e desistir. Significa que aquele que começou a boa obra é justo e fiel para completar, só que ele só completa com quem permanece. A palavra de Deus diz que um dia Satanás vem rondando a terra e Deus olha para ele e diz: da onde vens? Ele diz: eu venho de cirandar a terra. Ele diz: tens visto meu servo Jó? Ele diz: esse aí é uma moleza. É óbvio que ele vai te adorar, porque você deu tudo que ele quis. O Senhor prosperou ele, o Senhor deu família, o Senhor deu filhos, o Senhor deu tudo que é possível. Naquela época, carro que eu digo são cavalos, o Senhor deu terra, o Senhor deu para ele prosperidade, o Senhor deu bois, o Senhor deu tudo que era necessário. O diabo falou assim: é uma moleza. E aí Deus olhou para ele e falou assim: é o que você pensa? Então tá bom. Eu vou te dizer uma coisa: toca, mas não toca na vida dele. Sabe o que o diabo tirou? Tudo aquilo que o diabo acha que é possível que faça com que nós nos viremos contra o Senhor. Dinheiro, bens, propriedades, relacionamentos, tudo. Tudo. Porque Satanás, nunca se esqueça que como anjo de luz,
Eu imagino no altar celestial, como líder da adoração, ele gostava de aplauso, de ser venerado. E quando você é venerado, você já não consegue olhar mais do lado. E quando a humildade morre dentro do seu coração, você já não consegue mais olhar do lado e enxergar com humildade quem está perto. O diabo via aquilo e Satanás, Lúcifer, anjo de luz, ele via aquilo e para ele não só agradava, mas fez com que ele quisesse ser igual a Deus. E se tornando para os outros igual a Deus, porque ele não se torna igual a Deus, mas para quem o venera, ele se torna igual a Deus. Eles caem juntos. E esse mesmo homem, quando aí um anjo caído, andando ao redor, ele diz para Deus: esse cara só tem porque você deu tudo para ele. Muitas vezes nas nossas vidas nós somos colocados à prova, não tentados, porque o homem é tentado pelas suas próprias concupiscências, por aquilo que verdadeiramente ele deseja. O homem nunca vai dizer para Deus: o Senhor me tentou porque colocou uma mulher bonita do meu lado. Não, primeiro quem colocou não foi Deus, foi o diabo. E segundo, que o bonito que você disse para Deus já entregou o seu coração. É simples assim. A palavra de Deus diz que quando ele vive essa situação, ele começa a tirar. Foi tirando os bens, perdeu tudo. Houve um problema na terra, queimou-se todas as coisas, perdeu-se a plantação, tudo que ele tinha foi sendo consumido, vão sendo consumidos e vão sendo perdidos os filhos. A palavra de Deus diz que a única que permanece é a mulher. E que quando Jó está lamentando, ela diz para ele: amaldiçoa esse Deus e morre, porque certamente você fez alguma coisa de errado. Sabe o que acontece com Jó? O que acontece com qualquer um que perde qualquer coisa e coloca a culpa em Deus. Jó 3:3. Pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Eu te falei de Elias, eu já te falei de Moisés, eu já te falei agora de Jó. Eu estou dizendo para você, não existe diferença entre nós. Todos eles pediram a morte, todos eles desistiram. Quem nunca ouviu falar de uma frase célebre de um tal de Jó? Hoje, eu não te conheço mais de ouvir falar, mas de contigo andar. Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus intentos pode ser impedido. É o mesmo homem. Sabe o que aconteceu com Moisés? Senhor, não mata eles não, porque aqui vão dizer lá no Egito, que o Senhor os tirou do Egito, para matar eles no deserto. Sabe que eles passaram 40 anos ali? Porque Moisés pediu clemência. Olha como as coisas mudam. O que nós precisamos entender, e eu quero terminar no último homem, que para mim é um exemplo e uma referência. É muito fácil você ver a obra e o fruto. E quando você não vê? E quando você é chamado por Deus para fazer algo numa geração onde você mesmo não vai ver? A palavra de Deus diz que Jeremias é levantado por Deus como um profeta. E olha o que diz no livro de Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, no comecinho, o Senhor começa dizendo e elogiando, e dizendo, enchendo a bola dele, e olha o que ele diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, e te dei por profeta. Jeremias, antes de você abrir a sua boca, antes de você entender quem você era, antes da sua mãe saber o seu nome, eu já havia te chamado e escolhido, te santificado e te entregue às nações por profeta. Sabe o que acontece com Jeremias? Capítulo 20, verso 14. Coloca.
Maldito o dia em que eu nasci. Ei, está difícil? Está desistindo? Está achando que Deus está levando a sério? Vai e avisa esse povo que eu vou levá-los cativos à Babilônia. E muitos vão mentir, vão dizer que eu vou tirá-los. Eu não vou tirá-los. E você vai ser a boca profética desse tempo. Jeremias chorava e dizia para Deus: por que que eu tenho que ser este anunciador? Por que que eu tenho que trazer para este povo? Não há alívio nas minhas palavras, não há alívio naquilo que eu estou vivendo. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Jeremias não viu as profecias se cumprirem, porque eram em outro tempo. Maldito o dia em que eu nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Vai no 15. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Sabe o que Jeremias diz? Eu amaldiçoo o meu dia, meu nascimento, minha casa, minha família. Quem anunciou que estava grávida, eu amaldiçoo tudo que está em volta. Deixa eu falar um negócio para você. A mulher de Jó diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Sabe qual é o grande problema? A gente se ilude muitas vezes que a trajetória, ela vai ser cheia de flores e de rosas. Alguém um dia mentiu descaradamente e disse que esse mundo jazia no maligno, mas ele era bonzinho. Alguém um dia quis mostrar para a gente, esse alguém se chama Satanás, que quis mostrar para a gente que tudo seriam flores, que quis mostrar para a gente que não era necessário crer e confiar até o final. Mas o mesmo que subiu a cruz, diz em Apocalipse: ao que vencer, este será chamado meu filho, e eu serei o seu Deus. Ao que vencer. Lembra que eu disse no começo? Nunca baixe a guarda. Como é que eu vivo? Em oração, em jejum, buscando Deus nesse relacionamento. Moisés falou: eu sou pai deles, eu quero morrer. Sabe o que aconteceu com ele? Se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Vai, não vou. Se você não for, eu não vou. Eu quero ver tua face. Você não pode ver. Não tem condições, mas eu quero. Vira uma criança diante do Senhor. Tá bom, então faz o seguinte, ó, se enfia na fenda daquela rocha, vira de costa. Quando eu passar, a glória dele, as pessoas não conseguiam olhar o rosto quando ele desceu do monte. Esse foi o mesmo homem que diz: eu não quero mais, mata a minha vida, tira a minha vida agora. Sabe o que aconteceu com Elias? Quero morrer. Aí simplesmente o anjo do Senhor vem. Ele deita debaixo de um zimbro e dorme. O anjo do Senhor vem e desperta ele. Há um pão e o peixe. O anjo diz assim: come que é necessário. Ele come, olha para o anjo, volta a dormir. Por quê? Porque eu quero morrer, não quero mais. Aí ele acorda ele de novo e diz: come, porque o teu caminho será longo. Ele anda 40 dias, ele sai do monte onde ele trouxe fogo e vai para o lugar onde Deus se revela. Ele vai para o Horebe. Quem vai morrer, para que vai obedecer? Você vai morrer, para que você vai andar 40 dias para chegar no outro monte? Sabe o que é a coisa mais linda? Ele entra, sobe e entra na caverna. Aí vem um vento e fende a rocha. Elias continua na caverna, porque Deus não estava no vento. Mas ele pediu para morrer. Sabe o que foi que o anjo disse para ele? Elias, que fazes aqui? Melhor me é morrer do que viver. Não sou melhor do que os meus pais. Quantos de nós vivemos isso? Eu não aguento mais, porque é tanta luta, é tanto fardo, é tanto problema, tanta adversidade. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos trazendo para as nossas vidas algo que para o diabo se transforma numa verdade absoluta. Quando o Jó diz: eu bem sei que nada do que o Senhor quer ou deseja pode ser impedido. Eu bem sei que tudo podes.
a chave no mundo espiritual fez assim, ó. Clac. O Senhor deve ter dito para Satanás: agora assista como eu trabalho. Eu até agora assisti você fazendo, agora você vai assistir eu fazendo. A palavra de Deus diz que quase que imediatamente, numa questão de dias, de um dia para outro, tudo foi restituído. Por quê? O diabo pode fazer o que quiser com você a vida inteira, mas deixa eu dizer um negócio para você: o teu Deus precisa de 1 segundo para estalar o dedo e mudar a tua sorte da noite para o dia. A palavra de Deus diz que Elias continua naquela fenda, dentro daquela caverna. Aí diz que há um terremoto, começa a ruir tudo. Imagina você estando no alto de uma montanha e chacoalhando a terra. Sabe o que ele fez? Continuou na caverna, porque Deus não estava no terremoto. Diz que de repente vem uma brisa. Elias tira a capa, sai da caverna e se coloca diante de Deus. A mesma voz diz: Elias, que fazes aqui? Ele diz: eu não aguento mais. Melhor me é morrer do que viver. Sabe o que Deus fez? Respeitou. Elias, você não quer mais? Está resolvido. Moisés, você não quer mais? Não, eu quero. Você quer? Moisés, eu levanto outro povo para mim, não precisa desse. Não, Senhor, não mata eles não. Senão o faraó vai olhar para a minha cara. Não sei se ele falou pelo lado pessoal, porque era irmão dele, né? Ele vai olhar para a minha cara e vai dizer assim: ué, cadê seu povo que você tirou daqui? Aí morreu. Aí você tirou de mim para matar eles? Quem é ruim na verdade? O Senhor não ia dar esse gostinho para o diabo. Sabe o que acontece, Moisés? Você realmente quer, está preocupado com isso? Então vamos fazer uma coisa: para cada dia, 40 anos. Para cada dia de murmuração, 40 anos. E ninguém acima dos 20 hoje vai entrar naquela terra. Vai ficar todo mundo. Você vai ficar com eles. Serão 40 anos andando em volta desse deserto, comendo daquilo que eles reclamaram, mas eu vou ser fiel à minha palavra. O maná vai continuar caindo. Não vai faltar nada. Não faltou água, não faltou maná. Não faltou nuvem cobrindo o sol durante o dia. Não faltou coluna de fogo durante a noite para espantar as pestes do deserto. Sabe o que eu quero que você entenda hoje? Moisés permaneceu, que nem eu e você, né, Rebeca? A gente permanece junto no altar ultimamente. Moisés permaneceu. O que nós precisamos entender: Jó reconheceu, Elias reconheceu, Jeremias, agora não é o Varandas, agora é a Carolzinha, que ela está orando, falando com Deus. Jesus, se o Senhor puder ter misericórdia da minha vida, porque ela foi exatamente onde está cheio de botãozinho. Sempre vai ser guitarrista essa pessoa. Só porque o pai é baixista, ela vai ser guitarrista. Só para contrariar o pai. Moisés não desistiu. Teve um dia que ele entregou a vida. Mas eu quero que você entenda que talvez você está entregando a tua vida porque você não quer mais. Deus está dizendo para você: eu não quero saber, eu não vou desistir de você. Talvez você esteja desistindo do seu chamado, do seu ministério, da sua casa, da sua família, do seu relacionamento, da sua vida profissional, da sua vida ministerial. Talvez você tenha trocado todas as coisas por algo que aparentemente te traz paz, por algo que aparentemente vai garantir o seu dia de amanhã. Deixa eu dizer um negócio para você: se Deus quiser que você fique no deserto 40 anos, Ele vai se encarregar de te sustentar naquele lugar. Se Deus quiser que você viva aquilo que Elias viveu, não se preocupa não. Ele vai usar a coisa mais louca do mundo para te sustentar todos os dias. Não pare por nada. Não se detenha, não olhe a situação e o cenário. Por quê? Porque eu trouxe para você, e poderia trazer outros, 4 grandes homens de Deus, que foram usados de maneira sobrenatural, mas que pediram para morrer, desistiram. E nós?
Será que Deus vai olhar para mim e para você e vai dizer, não quer mais? Então tá bom, não faço mais. Ele vai continuar a fazer. Porque ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há o que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Está entendendo onde Deus quer chegar hoje? Se coloque de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração. Baixe sua cabeça e apenas ouça. Muitas vezes nós não entendemos que o significado maior da palavra entrega significa abrir mão. Muitas vezes nós não conseguimos entender quem que nós queremos que esteja no controle das nossas vidas. Mas para que alguém esteja no controle é necessário entregar. Muitas vezes nós esquecemos que quem entrega, entregou. E entregou algo para alguém. Quando você entrega para Deus e você coloca os teus caminhos diante do Senhor, como aqueles homens colocaram, quando eles foram chamados, separados, Elias foi chamado no susto, Moisés nem se fala. A palavra de Deus diz que o Senhor chama um homem com 80 anos de idade para viver uma das maiores loucuras de libertação que já havia sido vivido. Que o Senhor chama um homem totalmente desconhecido, vindo de nada, de lugar nenhum, para que ele colocasse os reis de Israel no seu devido lugar. O Senhor chama Jeremias e diz para ele, antes dele viver e ter que passar e experimentar o que ele ia experimentar, o Senhor diz para ele, ainda disforme no ventre materno, eu já te conhecia. Quando você entrega, precisa permanecer entregue. A oscilação da vida muitas vezes faz com que a gente queira de volta. Eu não aguento mais vir à igreja porque parece que as coisas não estão acontecendo. Deixa eu dizer um negócio para você. Enquanto Deus não disse, haja luz, não houve luz. Enquanto o Senhor não disse, seja curado, ninguém foi curado. E o próprio Jesus testemunha isso dizendo, eu faço o que o meu Pai quer. E assim como o meu Pai pede, e assim como Ele me ouve, é assim que eu faço. Nada acontece por acaso. Nada acontece ou vai fugir do controle das mãos de Deus. Existem muitas colheitas que são nossas, mas ainda que as nossas semeaduras sejam ruins, como no dia que Moisés pediu para morrer, como no dia que Elias pediu para morrer, como no dia que Jeremias pediu para morrer, o Senhor teve misericórdia. Em todas estas situações, Deus teve misericórdia do povo. Quando você entrega, Deus pode te usar e olhar para você e dizer, há um povo sedento e faminto, um povo que anda como ovelhas sem pastor, um povo que precisa se achegar e entender que me chamar pelo meu nome significa reconhecer quem eu sou. E quando nós vivemos isso, nós não podemos tomar de volta. Você pode até desistir, mas não saia da presença de Deus ainda que você esteja desistindo. E você vai ver o milagre da restauração, da mudança de história, da glória da segunda casa, onde Deus pega alguém que diz, vou me suicidar, e se transforma no homem que conduz as 12 tribos de Israel a uma terra prometida a Abraão. Está entendendo? Você se transforma num profeta que viu fogo do céu, mas mais do que ver fogo do céu, a palavra de Deus diz que ele viu o Filho
do homem, porque Elias viu o Filho do homem. E é tão lindo que Deus coloca os três juntos naquele monte da transfiguração, mostrando que pelo fato do amor sempre vencer, que a lei não dura, que profeta vai passar, mas a minha palavra jamais passará. A palavra estava naquele monte, porque a palavra é uma pessoa, Cristo. Naquele dia, o Senhor mostrou que o amor sempre vai vencer, e venceu. Dois homens que pediram para morrer estavam diante daquele que traria a ressurreição e a vida. Não importa o que você está vivendo, faça desse louvor a sua oração e entenda: todos nós fraquejamos, todos nós um dia desistimos, todos. Não teve ninguém que nunca desistiu. Ainda assim, nós temos um Deus que vê as coisas que não são como se já fossem, e que Ele sabe que você pode dar mais do que você tem dado, feito mais do que você tem feito, permanecido nele mais do que você tem permanecido, orado mais do que você tem conseguido, ouvido mais a voz dele do que você tem ouvido, adorado a Ele no meio da luta e da adversidade mais do que você tem adorado. O Senhor sabe que na tua essência Ele tem mais para extrair de você do que você realmente acredita. Faça desse louvor a sua oração.